Ele é ouvidor do Hospital Gonzaguinha e da UPA de Maranguape, né? Um homem que eu já conheço há algum tempo, envolvido com esporte, né? Com movimentos sociais. E ao ficar sabendo do relato em vídeo, ele foi assistir e entrou em contato comigo. Ao mesmo tempo, fiquei sabendo que era ouvidor, que até então eu não sabia que ele era ouvidor. Conosco hoje, Edson Teixeira. Edson, prazer ter aqui você com a gente, né? E para falar sobre saúde, porque com aquele relato do vídeo que eu postei, você entrou em contato comigo e a gente conversou um pouco e a gente entrou em acordo que seria muito importante esse bate-papo, já que a gente estava conversando exatamente pelo que houve ontem, né, do acontecimento de ontem que eu relatei no vídeo que eu postei no Facebook. Exato. Ivan, primeiro quero parabenizá-lo mais uma vez, você sabe que eu sou um fã seu. Obrigado. Do seu trabalho, esse trabalho que você desenvolve, tenho certeza que você irá crescer muito mais, né? E é isso, a gente tem esse pequeno problema de não todos conhecerem o meu trabalho, não todos conhecerem, saber que eu sou ouvidor. Que eu antecipo dizendo que é muito importante, né? Pela pouca conversa que a gente teve, vi que é um trabalho sério e de muita importância para o desenvolvimento de melhorar cada vez mais a saúde, né? Eu te antecipo o seguinte, a ouvidoria ela é um canal entre um problema e uma solução. Eu sou este meio, sou esse interlocutor que vai levar o problema, vai encontrar uma solução e vai trazer uma resposta para a sociedade. Essa resposta será em melhoria de atendimento, essa resposta será em melhoria de internação, em melhoria de fornecimento de medicamentos, enfim, em melhoria de esclarecimento de doenças e outras coisas que possam surgir, né? A finalidade da ouvidoria é justamente isto, é procurar encontrar soluções e procurar amenizar cada vez mais os problemas que, enfim, qualquer instituição tem e a gente está aqui justamente para tentar resolver. A princípio, na verdade, quando eu fiz aquele relato em vídeo, né, a gente tentou o máximo possível deixar claro, primeiro, porque eu tenho entendimento do esforço que o governo, que essa gestão tem feito para acertar com a saúde, para fazer o melhor possível para a população. Haja visto que aqui eu já tive a entrevista com a secretária Cleonice Scaldo, com o próprio prefeito, falando das problemáticas da saúde, né, e da intenção, da boa vontade que eles têm de desenvolver a melhor saúde do nosso município. Porém, a gente sempre sabe que existe duas pontas fundamentais, né, que eu vejo que é a mais problemática e que traz a maior dificuldade para o gestor, para um prefeito, que é exatamente o governo federal, quando retira recursos e dentro da dimensão que é o nosso país, né, se torna difícil fazer saúde com os recursos que se tem. Cada vez mais a gente vê os jornais falando da dificuldade, do sofrimento que é o povo em relação à saúde aqui no Brasil. Então, essa seria uma ponta. A outra ponta é quem, na verdade, está lá trabalhando diretamente com o público que precisa do atendimento e, às vezes, é mal atendido. E quem sofre com isso é quem fica no meio. Geralmente é o gestor e é o próprio paciente. Exatamente, exatamente. A parte de finanças é público e notória que a gente está passando uma situação muito, mas muito precária. Se não fosse o empenho e a dedicação, tanto do Átila como da doutora Cleonice, como no hospital do Dr. Marcelo, procurando de uma maneira ou de outra toda essa situação financeira contrária, nós hoje estamos com a saúde muito, mas muito pior do que está. Então eu sempre uso uma frase, estamos nadando contra a maré e estamos tendo êxito. Tendo êxito por quê? Porque estamos procurando de uma maneira ou de outra não faltar medicamento, principalmente os básicos que referem-se a problemas de saúde, de pressão alta, a problemas de diabetes, que são medicamentos que não podem faltar, porque são medicamentos que têm que ser tomado constante. E isso eu vejo no empenho da administração tentando resolver, né? A parte de atendimento, eu lhe digo o seguinte, existem casos isolados, que você se decepciona, que você gostaria que fosse diferente, e aí é onde eu entro. Onde o usuário que se sentir prejudicado, que tiver a sua necessidade não atendida da maneira que eu acharia que deveria ter sido, ele vai procurar a ouvidoria,
ele procurar ver, pontuar os problemas que ele encontrou e com quem ele encontrou esses problemas. E eu estou ali para ouvir, resumir, encaminhar, resolver e trazer uma resposta para esse paciente, que as coisas vão melhorar naquele ângulo que ele não gostou que foi atendido, né? Isso eu faço de uma maneira constante. Todo mês eu entrego relatórios, eu entrego percentuais de pesquisas, de insatisfações, e está tendo resultado. A pintura do hospital é uma reivindicação popular conseguida pela ouvidoria. A melhoria do atendimento de alguns profissionais com o curso de capacitação, a parte de humanização de atendimento, isso foi conseguido pela ouvidoria nas pré-conferências nacionais de saúde, municipais de saúde. Alguns medicamentos que estavam faltando, nós estamos fazendo um trabalho direcionado aos fornecedores, priorizando alguns medicamentos que são os medicamentos básicos de atendimento, porque infelizmente a gente queria ter tudo, mas como você mesmo diz, nós temos um governo que no lugar de estar dando, está cortando, e a gente está fazendo como diz o ditado, se virando nos 30. Se reconhece que o Brasil passa uma crise muito grande na saúde, porém as pessoas só chegam mesmo a protestar quando ela está passando dificuldade com a própria saúde. É quando ela protesta, quando ela grita, é quando ela reclama, né? Ou seja, quando o cidadão está bem, ele não tem problema de saúde, geralmente ele dá uma pausa, esquece um pouco, até sabe que há uma crise na saúde, mas geralmente ele fica quietinho na dele. O médico também, acho que é o outro que está passando a crise, porque devido a essa crise na saúde, acaba afetando. A demanda de pacientes que eles devem atender se torna muito maior. Talvez os recursos, por ele ter estudado, né, passado anos e anos estudando e ter se formado, na verdade os recursos não são suficientes, ou então não atende exatamente a expectativa que ele teria ou tem, né, para atender melhor o cliente. Isso acaba afetando talvez todo um trabalho. E aí eu te pergunto, a que ponto vocês têm um relacionamento com esses médicos para perceber, né, e ter a sensibilidade que aqueles médicos podem estar cansados, ou podem estar insatisfeitos, ou fazendo um trabalho que de repente eles não estão com uma boa vontade? Bom, alguns casos surgiram, e a gente já procurou com palestras, com reuniões, tentar argumentar, mostrar a ele que isso que ele está passando, a situação que ele está vivendo com esses atendimentos subhumanos, são consequência de um problema que já vem se arrastando há tempo, que eles, pelo conhecimento que eles têm, eles usem mais a psicologia para ver a necessidade de cada um. A gente está selecionando profissionais que são mais dedicados ao atendimento com humanização. Estamos focando pessoas que sejam comprometidas não com a administração pública, mas comprometida com o ser humano como um todo, que é importantíssimo isso. Hoje nós temos um leque de médicos que nos deixam uma certa satisfação, pelo comprometimento, pela dedicação, se integrar com o problema e procurar resolver. Nós temos um diretor clínico, que é o Valdir Chimenez, que ele é um cara fabuloso, ele faz, ele procura, ele organiza, ele procura profissionais para determinada área, não tem, ele cobre, ele faz atendimentos fora do plantão dele para poder justamente suprir essa carência que às vezes existe. Edson, uma das profissões que a gente sabe que é destaque até no meio político é direito e medicina, né? E a gente pode até, eu não vou citar aqui os nomes, mas existem médicos que de repente têm um atendimento diferenciado, mas são envolvidos com política, Então a gente pode até subentender o seguinte, que esse relacionamento maior com esses pacientes pode ser de uma certa forma por causa da política. Né? Ou seja, é o momento que o médico tem dali de atender e ao mesmo tempo se relacionar e criar um laço íntimo e desenvolver a política no próprio trabalho. Né? E aí por isso que há um caso de destaque de médicos políticos aqui em nossa cidade. Né? Você pode
se você diz assim, rapaz, o médico atende não sei quantos, o médico tem um atendimento diferenciado, mas geralmente esses médicos são envolvidos com política. Está faltando, na verdade, médicos que, independente de política, possam se relacionar melhor com os pacientes? Olha, eu não vejo por esse erro, sabe por quê? Eu gosto de dar nomes. Tenho o doutor Norberto. Ele não é focado na política, ele não se envolve com política. Não, acho que eu estou falando... Não sei, não estou dizendo nesse caso, né? E um exemplo que eu estou dando de um médico que é dedicado... Inclusive, muito falado aqui em Maranguape, doutor Norberto, todo mundo quer ser atendido por ele, né? A gente até o chama de açúcar, né? Que ele é tão querido. Já ouvi falar que todo mundo quer ser atendido por ele. Um pouquinho de açúcar ali, cheio de formiga por perto. E ele é uma pessoa que ele tem uma maneira de atender diferenciada. É uma pessoa super humana, uma pessoa super dedicada, um médico que já trabalha aqui há décadas. E não é uma pessoa envolvida com política. Os que são, e todos que estão lá hoje no Gonzaguinha, estão comprometidos com o diretor, com a gestão, para que a gente possa mostrar que é possível, sim, embora com toda a crise que nós vivemos, termos atendimento diferenciado. É possível, sim, nós temos um Maranguape que é referência lá fora. Eu falo isso porque eu sei que algumas pessoas que são da capital e vêm para Maranguape porque o atendimento aqui é diferenciado. Agora, infelizmente, é onde vem um problema, que é alguns casos, é o estresse, é o cansaço do trabalho, é a sobrecarga de atendimento. Às vezes pode fazer uma diferença aqui e acolá, onde a pessoa não se sinta satisfeita. É onde eu vou, entro e tento resolver o problema, tento compreender a situação do paciente, tento dar aquele suporte que o médico não deu, para que depois nós possamos resolver com ele esse problema, para que não seja repetitivo, e assim vai. Uma das coisas que eu relatei também no vídeo, né, foi que ao chegar no Frotinha da Parangaba, me deparei com situações bem mais complicadas no atendimento, né? Eu chego até a falar que as pessoas lá são até bem mais frias, e acreditando porque os atendimentos lá são muito maiores, são muito mais complexos, né? E acho que de tanto conviver com isso, as pessoas acabam se tornando frias nisso. Mas o que eu me deparei foi com um atendimento meio complicado. Apesar de ter tido um atendimento mais focado exatamente, especificamente no problema que eu tinha, que isso foi positivo, mas vi que o pré-atendimento, né, a recepção é a recepção mais crua, mais fria, né? E aí eu lhe pergunto, por que Maranguape é referência, por que Maranguape tem mudado nesse sentido? Comprometimento, a palavra mais correta é essa. Profissionais comprometidos a desenvolver um trabalho diferenciado. Mas sim, mas deve ter tido um trabalho para que esses... Porque eles... Houve seleções, houve demissões, houve contratações, houve cursos, como eu já falei, de qualificação. Pessoal, só para que vocês entendam, aqui a gente não está dizendo que Maranguape está tudo perfeito na saúde. O que a gente está querendo mostrar é uma realidade da saúde do Brasil e a saúde do Maranguape, com as mesmas dificuldades que as grandes capitais têm, outros municípios têm, e como é que está se administrando a saúde de Maranguape com os recursos, com a realidade de Maranguape, não é isso? E complemento, eu digo o seguinte, quando se quer fazer, e se tem uma equipe que trabalha, se dedica, faz, mesmo com todas as atribulações que a gente tem no meio do caminho. Então a gente está justamente trabalhando com isso, trabalhando de uma maneira comprometedora, com a boa causa, com a boa administração, com a preocupação de atender essas pessoas que são seres humanos, que procuram lá porque estão doentes, porque precisam ser respeitados e tratados como deve ser tratado qualquer ser humano. E isso a gente está tentando no máximo fazer, como ele disse, nadando contra a maré e procurando de um jeito ou de outro amenizar o máximo possível. Encaminhamos pessoas quando a solução não é a nível do Hospital de Maranguape, conseguimos fazer encaminhamento para os hospitais. Quando o caso é um caso extremo, como já aconteceu vários, a gente vai vaga zero. Usamos muito o social, que são o WhatsApp, o Face. Jogamos foto de alguns exames que pode ser mostrado para médicos de outros hospitais, para que sensibilizá-lo, para que
a esse atendimento, essa transferência seja feita com maior rapidez. Isso já comigo já aconteceu, comigo e o Dr. Francisco Cardoso, que nós conseguimos fazer com que a pessoa que estava a princípio de infarto no Gonzaguinha, pelos meios sociais, nós conseguimos fazer com que ele fosse atendido no Hospital do Coração, e no mesmo dia essa pessoa botou três válvulazinhas para desentupir as suas veias e evitou assim que essa pessoa tivesse uma coisa bem mais séria. Então isso aí eu acho muito gratificante, é o preço que dinheiro nenhum paga, é você ver o resultado do seu trabalho. Então a gente está vendo, por isso que a gente está fazendo essa diferenciação dos demais, porque nós estamos fazendo trabalho e estamos assistindo esse trabalho e estamos vendo. Antigamente, logo quando eu entrei no hospital como ouvidor, as pessoas chegavam lá já brigando, eles chegavam literalmente brigando. E com as minhas palestras, com as minhas as explicações do que é SUS, o que é um atendimento hospitalar, o que é um atendimento posto de saúde, quais são os motivos porque uns demoram, outros não, e dando atenção a essa gente, porque elas precisam disso, é uma pessoa que explique, que justifique, para que ela não fique leiga sem saber o que está acontecendo, elas foram mudando a cultura, mudando o comportamento. E no hospital, eu tenho hoje, falo com orgulho, não do meu trabalho, mas do trabalho da equipe, que vai do prefeito até chegar a mim. Que hoje o hospital, se você fizer uma entrevista, em média 80, 85, 90% das pessoas entrevistadas classificam de ótimo a bom. Então isso aí esse comprometimento que eu falo, esse é diferencial que o Maranguape tem dos demais. Muito bem. Todo mundo fala em crise, né? Todo mundo, o que mais se ouve é crise, é corrupção. E também nesse relato desse vídeo eu falei sobre a crise. Mas antes de falar disso eu vou até agradecer, né? Agradecer as pessoas que se ofereceram para ajudar, inclusive alunos que eu fiquei sabendo, ex-alunos meus que são médicos, que eu não sabia, né? Colegas meus que foram da seleção, que também é médico. Ao neto também, né, que eu acho que é a parte boa da família. Eu sempre disse que o neto era diferenciado, inclusive o neto entrou em contato comigo para oferecer a ajuda se realmente eu quisesse, precisasse. Então eu agradeço aos meus ex-alunos, ao neto, todo o pessoal que de repente entrou em contato comigo para, na hora que eu precisar, né, da ajuda deles, eles estavam lá de prontidão para dar a sua contribuição. Muito obrigado. Ao Paulo Neto também, ao Nicola, né, que entrou em contato comigo exatamente oferecendo a sua ajuda. Obrigado, pessoal. Mas eu falei de crise e falei dos altos impostos que nós pagamos, que mesmo com a saúde sendo melhor do que outros países, nós temos direito a uma saúde melhor do que temos, porque nós pagamos altos impostos, né? Mas o que a gente mais escuta hoje é a crise, é a roubalheira, é a corrupção. E aí eu indaguei, na verdade, que a única forma de se resolver o problema, não só da saúde, como da educação e outros problemas, na verdade, é a disciplina, é a moralização. E a gente só encontra isso no sistema militar, né? E fui bem direto quando disse que eu sou a favor do militarismo para resolver o problema do Brasil, problema de corrupção, de roubalheira, de tudo que está acontecendo. Como é que você vê isso? Eu tenho 3 pontos. Primeiro, antes de falar dos 3 pontos, eu concordo em número e grau contigo. Tirando Deus, que só vai vir para resolver tudo de uma vez, não só do Brasil, como do mundo, o militarismo para mim é favorável porque é o único que vai, além de moralizar, ele vai buscar o que foi tirado dele. Segundo, eu vivi a ditadura de 64 a 85. Eu vivi, eu não li livros. Eu não entrei numa faculdade, numa escola, em nenhuma escola técnica para ler sobre a ditadura. Eu vivi. E não é esse bicho-papão que todo mundo fala. Ela é o quê? Ela foi ruim para quem é ruim. Que eu acho que é como deve ser feito. Lugar de marginal é na cadeia. Lugar de corrupto é na cadeia. Lugar de ladrão é na cadeia. E não encontro na nossa política hoje nenhum partido que eu veja que exista, que me dê credibilidade de um compromisso para o povo. Eu defendo o militarismo, defendo a moralização desse país e ainda lhe digo que para esse país crescer, ele precisa, no mínimo,
investimento maciço de 35 anos em educação. Porque se existe uma pessoa nesse país que merece respeito, além de médico, que merece todo o carinho, toda a dedicação, salários dignos e tratado como um ouro para esse país, são-se os professores. Que eles são um gênio. As pessoas que não assistiram o vídeo anterior, né, que é um relato, um pequeno relato da saúde, e eu falei sobre isso, mas eu já tenho um pensamento em relação do que foi 64, 69. Mesmo não vivi isso, né? Mas de uma certa forma fiz as minhas pesquisas, vi várias entrevistas, opiniões de quem sofreu com a ditadura, opinião de que, na verdade, fazia parte da ditadura como militar, né? Então, tenho minhas conclusões. E dentro dessas conclusões, quero distância do que foi a ditadura, né? Isso eu quero dizer, né? Quero a distância do que foi a ditadura. Eu acho que o regime militar, a ditadura é uma coisa, o regime militar é outra. O que eu falo aqui é da disciplina, da moralização, né? Porque hoje um hospital só funciona corretamente se ele tiver disciplina, se ele tiver horários, se ele tiver regras, né? Tiver, na verdade, condições de operacionar através de um sistema montado, controlado. Então, quer dizer, e eu vejo o único órgão que pode oferecer isso é o sistema militarismo. A ditadura, para mim, é outra coisa, que faço questão de não misturar. O passado, que foi a ditadura de 64, de 69, diga assim, foi todo um período só, mas teve o seu alastro maior em 69, né? Então, assim, eu sou a favor da disciplina, da moralização de um sistema que possa colocar o país no rumo, né? Os excessos, logicamente, nenhum excesso é bom. Nada em excesso é bom. Mas que é importante que tenha. Aí, alguém questionou, publicou inclusive no bate-papo, assim, mas nós temos pessoas capacitadas. Eu digo, você tem muitas pessoas capacitadas que não são militares, que estão aí. Porém, eu acho que os mais capacitados, as pessoas que estudaram mais, estão para servir a políticos que não têm mínimo de competência para administrar esse país. Eu nada contra Tiririca, mas é entender que um Tiririca está lá representando o povo, enquanto que um general estudou anos e anos, se viu a um órgão de forma disciplinar, tem que, na verdade, não tenha condições de administrar um país, e o Tiririca, de uma certa forma, não digo que ele não administra, mas está lá, fazendo parte da política. Então, eu sou contra isso, eu sou a favor que se moralize, né, que se organize através do sistema militar. Essa é a minha opinião. A ditadura, quero distância dela, dos excessos da ditadura, mas eu acho que é a única forma de... Olha, eu sempre, quando a pessoa debate sobre isso, sobre ditadura, eu digo o seguinte, eu faço uma comparação do seguinte, aqui em Maranguape, eu nasci aqui na outra banda e tive que, infelizmente, meus pais se separaram e por esse motivo eu tive que passar um período no Rio. Quando eu vinha de férias, uma coisa que eu achava fantástico aqui, meu avô não me dava a chave da porta da casa. Ele não precisa, filho, bota um pano e puxa. Ou seja, o muro da minha casa era 1,20 m de altura. O cadeado do meu portão era o ferrolho. A chave da porta da casa era um pedaço de pano. E eu ia, farreava, passeava, ia a festas, voltava de madrugada, só, a pé, porque Maranguape naquela época era tudo pertinho. E estava lá a portinha fechada com um panozinho branco na ponta e era só empurrar a porta e eu entrava. Quer dizer, essa segurança que existia antes, no regime militar, não existe na democracia. Que me desculpe a sinceridade, eu não chamo isso de democracia. A partir da hora que você tem a obrigação de votar, não é um país democrata. O país democrata lhe dá o direito de escolha. E a própria política, ela contradiz isso, não te privando desse direito, te obrigando a votar. Tá? Então, isso aí são casos que eu vi, que eu vivi. Outro caso importante, em 1974, foi uma repercussão internacional em todas as televisões do mundo, que o Brasil tinha sofrido um assalto a banco. Muito bem, mas Edson, só para a gente finalizar, o que na verdade
fez com que agora, nesse momento, a gente estivesse debatendo, foi um caso que pode ter sido um caso à parte, um único caso, né? Outros casos podem ter acontecido de um grande número de atendimento que, na verdade, a UPA e o Gonzaguinha faz, né? E que foi a minha recusa até de tomar o medicamento, porque eu entendi o seguinte, que a consulta médica, né, geralmente ela não pode ser só na questão de passar o medicamento, mas sim de entender exatamente qual era a causa que estava fazendo sentir dor, né? E aí eu me senti um pouco indignado quando eu percebi que não estava ali priorizando a causa, o problema que estava causando aquela dor, né? Ou pode ser uma febre. Então eu estava ali mais na intenção de saber o que poderia ser feito com aquilo de forma a solucionar do que propriamente a dor, né? E aí foi o que fez, foi o pivô disso aí, aquele vídeo, foi dessa entrevista agora, né? O que você poderia me falar? Casos isolados? Casos que, em número da quantidade que existe de atendimento, isso é insignificante? Hoje são casos isolados. Insignificante eu não chamo, porque por mais pequeno que seja o problema, para mim é um problema. E um problema que tem que ter solução. Então, eu não digo que é significante. Em percentuais, sim. É como eu disse, hoje a variação que você tem dessas duas instituições, entre ótimo e bom, ultrapassa os 85%. É sinal que o público está satisfeito. Mas você concorda que, na verdade, o médico, além de atender o paciente na questão emergência para passar o medicamento para dor, a necessidade dentro dos limites dele, porque há a necessidade de se fazer um exame laboratorial, né, para que ele possa realmente saber o que se passa com o paciente, mas o mínimo possível para que o paciente fique, pelo menos, satisfeito com o atendimento? Não só acho importante, como é um problema que eu peguei na internet e que vou levar para a direção para que essa cultura não seja repetida, né? Porque você quer amenizar a dor, sim, lógico, quem quer ficar com dor, mas você quer também saber, olha, tua dor originou de quê? Porque uma dor tem um motivo. Então, originou de quê? O que pode se fazer para que ela não volte? No momento ele vai... Ou então o encaminhamento, porque não pode ser resolvido numa noite só, né? Exato. E existem casos que não pode ser feito aqui. A gente sabe que o próprio sistema e a crise dificulta para que o médico possa encaminhar, mas o mínimo de atenção nesse sentido. Eu digo o seguinte, que hoje, se você tiver uma atenção responsável, se você tiver uma atenção respeitosa para com que aquele que te procura enfermo, ele já é de grande valia. Não era para ser considerado dessa maneira, porque isso, eu acho que isso daí é o básico que você tem que fazer em qualquer pessoa, mas já é de grande valia. Porque o que eu vejo, a carência que eu encontrei no hospital quando eu comecei a trabalhar, e o que eu vejo hoje é justamente isso. Faltava-se conversar com as pessoas. Chegou, para onde é que eu vou? Para a sala 1. Você vai fazer o quê? Tomar um medicamento ali naquela sala lá. Você dobra aqui, dobra ali, vai ali. Pronto, morreu o assunto. Hoje, eu sou uma pessoa que quando pego o paciente, que não é minha função de ouvidoria, mas eu vejo a carência, eu vejo o desconhecimento, o despreparo da pessoa em procurar recursos, eu tomo a frente, eu pego no braço dessa pessoa, eu encaminho a pessoa, eu levo para o setor, digo o que ele tem que fazer, procuro falar o linguajar dele, que eu acho isso fundamental. Não adianta você usar um português super correto, porque as pessoas humildes têm a mania de concordar sem entender. Eu também aqui não quero crucificar nenhum médico, até digo que, por exemplo, na minha posição, porque uma coisa é quando a gente está aqui estabilizado sem dor. Isso é ótimo. Outra coisa é quando você vai ser atendido e está com dor. É outra coisa, é outro temperamento, né? É um outro equilíbrio. Quer dizer, é um desequilíbrio, na verdade. Você tem tudo para se desequilibrar. E quando você encontra um profissional que lhe acolhe. Exatamente. Ele diz mas eu, agora, nesse momento, entendo que o médico também tem... às vezes está sobrecarregado, às vezes está cansado, e como qualquer ser humano, em qualquer outra atividade, pode estar passando por uma dificuldade que não deve levar para o trabalho, mas às vezes acaba escorregando por ali e acontecer um caso diferenciado como esse, né?
Mas assim, eu acho que o mais importante é se ter uma crítica sadia, uma crítica construtiva, uma crítica que a gente possa produzir algo de bom para o crescimento, tanto da saúde, como da gestão, como os pacientes. Eu acredito que o importante seja isso. Eu queria só que você fizesse as suas considerações finais. Giovan, eu primeiro agradeço a entrevista, né? Foi muito boa, é bom que vou ficar mais conhecido e mais fácil de ser procurado. Quero dizer que a ouvidoria ela tem várias maneiras de você chegar até ela. Existe no hospital e na UPA urnas com panfletagem que você pode escrever, registrar suas manifestações. Eu colho essas manifestações, anoto, faço o relatório. Se a pessoa se identificar, eu entro em contato com a pessoa. Existe um e-mail, que é as siglas do Hospital Municipal Ageu Braga Herbert, maranguape@com.br. Tudo bem. E existe o telefone, né, 85 87 88 9937, que fala direto comigo. E existe por meio de presencial, que é o horário comercial que eu trabalho, de 8 às 5, né, que é uma maneira de me encontrar. Estou aqui dirigindo a vocês e dizendo que o que vocês trouxerem para mim vai ser acolhido com responsabilidade, vai ser acolhido com respeito. Tudo que for falado vai ser conversas sigilosas, conversas direcionadas com o objetivo de melhorar cada vez mais o atendimento no hospital, e que acreditem que nosso trabalho é um trabalho que a gente está fazendo com muito amor, com muito carinho, com muita vontade de acertar, e só quem pode nos ajudar são vocês usuários que estão vendo os problemas, que estão sendo críticos e que estão trazendo as suas opiniões para que a gente possa somar e juntos fazermos, cada vez vamos estar melhor para cada um de nós. Muito bem. Obrigado, Edson, por ter vindo, né, aceitado o convite, né, ter participado de mais uma entrevista na MPTV, a única que você se vê. Muito obrigado. Obrigado a você.